Olá, pessoal, e vamos para mais uma correção de simulado. Eu sou Heloísa e se você está se preparando para qualquer concurso, se inscreva no meu canal e compartilhe o link. A banca IDCAP, ela é relativamente tranquila quanto assim a IBAD, a OCP, IBFC. Logo assim, precisa estudar. É a banca tranquila? Sim, mas precisa estudar. E estudar corretamente. Temos o grupo gratuito de língua portuguesa, temos o e-book, onde que você pode estar praticando as correções, fazendo e também junto conosco, fazendo a correção. E vou deixar abaixo o link do grupo gratuito e também do e-book. O e-book nós temos ele R$19,90, nós temos na plataforma Hotmart, nós temos o e-book da IBAD, da IDCAP, e você pode estar fazendo, exercitando e chamando também para tirar as dúvidas que nós vamos estar atendendo a vocês. Quando eu falo nós, é eu e Patrícia. Então, assim, é uma alegria ter vocês conosco. Tá bom, gente? Então, vamos à nossa correção. Nós temos aqui, então vamos ver, nós temos a primeira questão. Deixa eu pegar as cores que ela nos ajuda na correção das questões e ajuda vocês também nessa correção. Então vamos lá, para ficar mais fácil para vocês e ampliar um pouco mais aqui a questão. Vou colocar mais umazinha. Isto. Então nós temos aqui sobre acentuação gráfica. É encontrar a sílaba tônica e essa classificação. Justifica o emprego do acento gráfico. Então, nós temos aqui palavras oxítona. Quando é que eu tenho uma palavra, ela é oxítona? Quando ela é terminada em A, E, O, em e ens. E A seguido ou não de S, E seguido ou não de S. Então, vamos, por exemplo, aqui é oxítona. Quando ela é oxítona? Quando a sílaba tônica for a última. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a palavra, olha, café. Café, a sílaba tônica, deixa eu pegar aqui agora, a sílaba tônica é a última. Então, aqui eu tenho a sílaba tônica, é a última. Essa palavra, ela é oxítona. Olha, tem a outra palavra também, sofá. Sofá, você chama a sílaba forte, a sílaba tônica é aqui. Terminou em E, é acentuado. Terminou em A, é acentuado. Seguido ou não de S. Então, sofá é uma palavra oxítona, porque a sílaba forte dela é a última. Ela vai ser acentuada porque ela segue a regrinha aqui, olha. Terminada em AS, ES, OS, em e ens. Nós temos também a palavra. Vamos ver aqui, temos a palavra, também, tá vendo? É acentuada, termina em em. Também, última, tá vendo? Que é a última, que é forte. Se for a última, essa palavra ela é oxítona. Quando a palavra é paroxítona, terminada em, olha, L, N, R, X, P, S, O, N, S, de tongo. U, S, I, S, an, S e ão, S, uns. Isto quer dizer o quê?
vamos dizer a palavra, olha, você tem aqui terminada, nessa terminação que eu vou ter a palavra paroxítona. E quando ela vai ser uma palavra paroxítona? Então vamos ver a palavra aqui, a palavra táxi. Táxi, olha, a forte é aqui, né? Tá, ó, táxi. Esta aqui é a sílaba tônica, é a sílaba forte da palavra. Se for a última, ela é oxítona. A última aqui é penúltima. Então, aqui é a sílaba forte dela. Então, essa palavra, ela é o que é a palavra o quê? Uma paroxítona. Ela é acentuada? Olha, acentuada. Tá vendo? Ela termina, ó, táxi, ó. Termina aqui, ó. Tá vendo? Termina em I. Então, ela é uma palavra acentuada, é uma paroxítona. Eu tenho que sempre, se você não sabe encontrar a sílaba forte, a sílaba tônica da palavra, você chama a palavra. Aquela que você demora é aquela que nós temos aí a sílaba tônica. Mas temos aqui é interessante para você memorizar isso, que você vai saber todas terminadas na palavra, ó, ram. Vou colocar aqui que vai ficar melhor. Ram, ó, terminada em R e terminada em an, tá vendo? Vou colocar aqui, para não ficar muito apertada. N, ó, N-U, você coloca N, peraí, vou apagar aqui, cadê a borracha? Vou pegar aqui novamente o N, U, terminada em A ali, nós temos L, nós temos lixão, né? É lixão. A palavra é lixão. Isto. Lixão. Tem o PS, não sei se vai dar aqui. Eu tenho PS, não sei se todos vão dar aí, mas eu tenho agora o O, N, S, que eu vou decorando. E aquela que é de tongo, né? De tornar mais fácil. De tongo. Então, todas as terminadas em L, N, R, X, PS, ONS, ditongo, US, IS, AN, ó, A, S, ão, S, uns, nós temos e for. Acentuação forte, acentuação tônica. For a penúltima, eu vou acentuar porque é paroxítona com essas terminações. Então, vamos ver a outra aqui. A proparoxítona. A proparoxítona são todas acentuadas. Deu exemplo aqui. Médico. Olha, médico, oxi. Como separa a sílaba? Então, vamos ver aqui. Ó. Médico. Tá vendo? Então, aqui, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Se for aqui, a forte, ela é oxítona. Se for aqui, paroxítona. Como é que ela é proparoxítona? São todas acentuadas quando a sílaba tônica for a antepenúltima. Agora nós temos ditongo.
ditongo aberto. Que ditongo é isso? Ditongo é quando eu tenho o quê? A terminação ei, el, oi. Então, vamos ver algumas palavras que eu tenho. Ó, ideia. Ideia, ó, como eu separo. Vamos pegar aqui. Pegar a cor vermelha. Ideia, ó. Ideia. Ideia, ó. Eu tenho aqui, ó. I. Esse aqui é um ditongo aqui, ó. Esse aqui é um ditongo. Então, quando eu tenho essas terminações, eu tenho junto assim na palavra, na sílaba, eu tenho ditongo. A outra palavra que tem ditongo, quer dizer, vamos ver aqui, tem um ditongo. Cadeira, olha, a palavra cadeira, ó, ela tem ditongo. Como se separa a sílaba? Então, vamos aqui, ó. Cadeira. Aqui eu tenho ditongo, ó. Ei, tá vendo? Então, isso aqui é ditongo. Vamos a outra palavra aqui. Hiato. Hiato tônico. Hiato é o quê? Hiato eu tenho. Hiato eu tenho o I e eu tenho o U. E eles são o quê? Tônicos, ó. Uma palavra saída. Olha a palavra saída. Sair, ó, isso aqui, ó, sair, o I é tônica aqui. Como vou separar a sílaba aqui, já que tenho esse aí que é tônico, é um hiato. Olha, dá. Então, isso aqui, olha, é o quê? Hiato. Eu tenho o hiato. Porque o I e o U são tônicos e ficam separados na sílaba. A palavra, olha, raiz. Raiz. Ó, como separa a sílaba? Vamos lá. A palavra raiz, ó, raiz. Mas o I aqui, ele está separado, sozinho? Não, é I e U quando estiverem sozinhos. Então, nesse caso aqui, olha, ele não é um hiato. Tá bom? Ele não é hiato, ele precisa estar o quê? Separado sozinho. Vamos ver a palavra, outra palavra aqui. Outra palavra que eu tenho, hiato. Saída, eu já fiz saúde. Vamos ver aqui saúde. Saúde, ó. Saúde, tá vendo que o U passa a ser tônico? Ó, saúde. Você separa a sílaba. Vai separar a sílaba de saúde. Saúde. Aqui, ó, tá vendo que ele ficou só? Ele ficou só. Se ele ficou sozinho, aqui você vai ter o quê? Hiato. E aí? Tá vendo? Hiato eu tenho. Monossílabo tônico terminado em AS, ES e OS. Então, se eu tenho uma palavra, monossílabo é o quê? É uma palavra. Só tem uma palavra. Então, é monossílabo de uma só palavra. Por isso que é monossílabo. Então, eu posso ter a palavra. Eu posso ter nó. Olha, o nó é uma. Eu posso ter fé. Ó, tudo monossílabo. Isso quer dizer uma só sílaba e é acentuado, passa no monossílabo tônico. Nesse caso aqui, eu não vou procurar oxítona, nada disso. Eu só vou ter oxítona, paroxítona e proparoxítona quando eu tenho mais de uma sílaba. Aí sim que eu vou encontrar se é oxítona ou tá sílaba tônica. Nesse caso aqui, não. Então temos aí essa parte que é tão assim importante dentro da língua portuguesa.
e também no concurso, né? Vamos aqui ao acento diferencial. Esse acento diferencial é importante. Vamos ver aqui, olha, eu tenho a palavra, eu tenho aqui um verbo, olha, um acento diferencial. Eu tenho tem e eu tenho tem, ó. Eu tenho vem e eu tenho vem. Tá vendo? Isto aqui está o quê? Ó, está no plural. E aqui, olha, no verbo ter, está no singular. É um acento diferencial que mostra quando está no singular e no plural. Certo? Então vamos agora à frente aqui. Vamos à questão que temos aqui. Essa questão número 1. Não sei se vocês conseguiram fazer a questão número 1. Está assim, olha. As consequências seriam desastrosas, de acordo com o autor do livro. O que eu tenho aqui? Eu tenho esse texto, mas eu venho aqui, olha aqui, direto aqui, ó, assinale a opção correta quanto à acentuação gráfica. Olha, quanto à acentuação gráfica. De qual palavras aqui, ó? Não, que está destacada. Não é algo que acontecerá apenas individualmente, mas sim de forma bastante sistêmica. Só que eu tenho aqui, olha, as consequências seriam desastrosas. Então, eu tenho a palavra aqui sublinhada, as palavras destacadas, são essas aqui, ó. Eita. Eu tenho consequências, é o que está ali pedindo ali embaixo na opção, tá vendo? Na opção eu tenho consequência, eu tenho inteligência, ó, inteligência. A outra palavra que eu tenho, ó, sistêmica. São as palavras que eu tenho e que está pedindo. Eu tenho, né? Não é, acontecerá, seriam desastrosas de acordo, ó. Aqui também eu tenho essa palavra aqui, olha. Ela também está aqui, ó, robôs. Isto transformará, acontecerá. Eu tenho essas palavras, olha. Transformará, acontecerá. Tem palavras que você já tem o acento. Você olhou a palavra, você vai saber, ó, aqui é oxítona, aqui é paroxítona. Tá vendo? E eu tenho essa aqui também. Então vamos lá. Como eu separo a sílaba da palavra consequência? Olha, consequência. Olha, eu posso aqui eu vou optar porque a banca, a preferência da EDCAP é o quê? É que deixe que permaneça aqui, olha, consequências. Mas eu posso fazer isso aqui, ó, consequências. Mas a banca, a preferência da banca é deixar o quê? O ditongo aqui. Então eu venho aqui, ó. Tem essa possibilidade? Sim, mas a banca, a preferência dela é a que eu vou pegar, ó. Consequências, ó, aqui. Então aqui, ó, né? Tá vendo? Ditongo. Seriam desastrosas, de acordo com o autor do livro. Então vamos que robôs, ó. Robôs, tá vendo que a sílaba tônica separa aqui, ó, robôs. Aqui é a sílaba tônica dessa palavra. Como separa a sílaba? Inteligência.
Poderia separar aqui? Sim, mas a banca, a preferência dela, por isso que eu tenho que saber a preferência da banca. Aqui vai ficar, ó. IA, tá vendo aqui, ó? IA seguido de S. Vendo? Agora a palavra aqui, ó. Transformará. Qual a separação de sílaba? Ó, transformará. Ó, sílaba forte, a última. Eu só tenho uma aqui. Eu vou ter um monossílabo aqui. Tá vendo? Monossílabo. Não tem como separar aqui. Agora aqui, ó. Acontecerá. Olha quantas sílabas tem. É assim essa separação. Individualmente, mas sim de forma bastante sistêmica. Olha, sistêmica. Assinale a opção correta quanto à acentuação gráfica. Então, a acentuação. Consequência, nós vimos aqui, ó. Consequências. Ó. Consequências, ó. IA. Inteligência. Ó, IA, tá vendo? São acentuados por serem paroxítonas terminadas em ditongo. É paroxítona? Olha, última sílaba, oxítona, paroxítona. E é paroxítona terminada em ditongo? Sim, a paroxítona terminada em ditongo. Agora, consequência, ó, consequências, ó, paroxítona também terminada em ditongo. Então, eu vejo que aqui nesse momento eu já encontrei a resposta correta. Assinale a opção correta quanto à acentuação gráfica. Então, aqui eu já encontrei que é esta opção que é a correta aqui na letra A. Mas vamos ver aqui, que está perguntando, vamos ver as outras opções? Vamos voltar aqui, essa opção. Aqui, ó, inteligência, mesma coisa, inteligência, tá certo. Aqui é o que? Essa daqui eu tenho o quê? Ó, inteligência. Então, essa daqui é uma palavra paroxítona. É uma paroxítona. Aqui, ó, sistêmica, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Essa daqui é o quê? Proparoxítona. Proparoxítona. Então, essa aqui, proparoxítona e essa paroxítona. São acentuadas pela mesma regra de acentuação gráfica? Pela mesma regra? Não. Então, essa daqui, ela está errada, né? Ela não é pela mesma regra, porque é regras diferentes. A proparoxítona, elas são todas acentuadas. A paroxítona aqui, terminada em L, em R, X, né? Aí vai ser acentuada. Então, não é esse caso. Existem 3 vocábulos acentuados na frase por serem proparoxítonas. Nós vimos que não tem, né? Por serem proparoxítonas, nós vimos sistêmica, não é isto? Sistêmica. Existem, então vamos à letra C, também não tem isso. Os vocábulos robôs. Então aqui nós temos, olha, o que? Oxítona. Isso aqui é a palavra oxítona. Ela é oxítona. Ó. Tem um acento. E esse aqui é E. Esse é o E, esse é E. Tá acentuado. Só que só tem uma letrinha aqui. Então, esse aqui eu tenho que um monossílabo.
monossílabo, monossílabo tônico. Aqui, monossílabo tônico. Está dizendo que são acentuados por serem oxítonas? Não, não são. Eu tenho um oxítono e eu tenho um monossílabo, terminados em O e E. Não, também não é correto. Também não é correto o que está falando, a definição aqui. Eu venho para a última. Transformará. Ó, essa aqui é o quê? É uma oxítona, porque a sílaba tônica é a última. Transformará. Ó, oxítona, tá? Acontecerá também é oxítona. Pertence à regra das oxítonas. Oxítonas. Terminadas em A. Desde que a sílaba átona, seja oxítona. Não. A sílaba não é a sílaba átona, é a sílaba tônica, não é a sílaba átona. Então, nós temos a resposta que é a opção a resposta, né, a correta que nós temos aí. Vamos ver a segunda que está pedindo. A segunda questão, vamos ver aqui. Identifique, está pedindo para identifique a alternativa que apresenta vocábulos acentuados pela mesma regra de além. Além, nós vimos que é o quê, ó? Oxítona. É uma oxítona. Aqui, ó. País, ó. Países. Isso aqui é um hiato. País, ó, hiato que eu tenho aqui. Tá vendo? Eu tenho hiato. Ó. Suécia. Vai ficar, ó. Suécia. Então, eu tenho trissílaba, eu tenho aqui oxítona, paroxítona, ó. Eu tenho a paroxítona. Paroxítona. Bélgica, olha, Bélgica. Aqui eu tenho uma. Pro paroxítona, tá bom? Então, respectivamente, amém. Olha, essa aqui, amém. Além e amém, que também eu tenho oxítona. Então, essa aqui, ó, ela está certa. Paraíso. Paraí, ó. Pela segunda aqui, ó, hiato. E aqui eu tenho hiato. Tá vendo? Eu tenho hiato. Também tá certo. A segunda palavra é glória. Ó, glória, ó. Eu tenho aqui o quê? Glória. Oxítona, paroxítona. Uma paroxítona aqui terminada em ditongo, essa paroxítona. É isto? Então, eu tenho aqui paroxítona. E olha que a banca faz. Médio. Olha, que a banca faz. Eu posso fazer isso aqui, ó, como ali. Se ela for separar, a palavra ela pode fazer isso aqui, ó. Deixa eu separar. Colocar separado para você ver como fica, olha. Mas eu tenho que pegar o quê? A preferência da banca. A preferência da banca. Eu poderia fazer isso aqui, tá vendo? Ficar assim. Mas a palavra aqui é o quê? É uma paroxítona. Aqui ela é paroxítona. Se ela é uma paroxítona, isso aqui vai ficar junto. Não vai ficar assim, mas se eu separar assim, está vendo como fica? Como modifica? Eu tenho que pegar o quê? A preferência da banca. Então, deixa eu colocar aqui.
Esse é a preferência da banca, tá bom? Então vamos ver. Hífen, olha, oxítona, paroxítona. Aqui é paroxítona, tá vendo? Depois eu tenho, ó, decair, ó. Aqui eu tenho, tá vendo? Hiato aqui. Íntere, oxítona, paroxítona, paroxítona, né? Aqui o mais forte. Aqui é o que? Uma paroxítona. Mágoa, ó, na ditongão, ao, oxítona, paroxítona. Tá vendo? A última aqui, vocês já repararam, olha, ó, proparoxítona. Essa aqui, ó, foi tudo certinho, só que aqui é, olha, é paroxítona. Ele quer uma proparoxítona. Então vamos continuar. Então eu tenho aqui paroxítona, ali não é a oxítona. Se eu for olhar, se você for olhar, você já pode ir eliminando. Você tá vendo? Olha, o único que vai ficar é essa aqui. Você já pode eliminar esta aqui, porque aqui, ó, paroxítona e aqui é oxítona. Você pode eliminar isso aqui, que é sem diferencial. Aqui você, ó, cai, não é cai, é cair. Ó, o I aqui é tônico. O I aqui ele é tônico, ele é hiato. E o primeiro que eu tenho aqui, ó, oxítona. Cair, não é cai, é cair. Fica separado. O I ele passa a ser hiato aqui. Aqui eu já posso eliminar. Olha, eu já vou eliminando essas outras questões para adiantar. Aí eu eliminei aqui, já eliminei aqui, já eliminei esta. Então vamos ver, porque é oxítona. Então eu tenho a primeira e essa última. Baú, aqui eu tenho hiato. Segundo aqui também eu tenho hiato. É isso? Náusea, ó. Eu posso, ó, ó. Ficar junto. Suécia, ó. Paroxítona. Oxítona, paroxítona. Aqui é uma paroxítona. Essa banca, olha, paroxítona. Pântano, pântano, qual a sílaba forte, ó. Fosse a última, seria oxítona, penúltima, paroxítona, antepenúltima, proparoxítona. Então, aqui eu tenho uma, olha, proparoxítona. Então, eu tenho aqui, combina a letra D. Essa aqui do vem é o quê? Eu já sei a diferencial aqui, ó, do verbo. Falei, olha, plural, tá vendo? Ó, plural. E aqui, singular. Tá vendo como é legal? Sabendo que o verbo também é a mesma coisa, como falei lá, ó, com acento, olha. Ele está no plural, é o verbo ter. E tem, ele está no singular. Ele está no singular. Uma coisinha a mais, um detalhe a mais que estou passando para vocês. Então, nós temos a letra D, que é a letra aí que você e que nós precisamos saber. Vamos ver a próxima questão. E aí, estão acertando, estão conseguindo? Tiveram um tempinho para fazer as atividades? Porque há uma necessidade de fazer. Nós vamos ver agora, aqui, antes de começarmos na questão, no simulado, nós vamos
fazer uma revisão aqui, olha. Aqui está falando sobre o quê? O sujeito. Aí está pedindo, o sujeito da oração é. Então, para eu encontrar o sujeito, eu sei que eu vou ter que primeiro encontrar o quê? O verbo. Então, vamos ver aqui. Os projetos foram revisados. Eu tenho aqui, eu quero encontrar o sujeito. Então, eu tenho que encontrar o que primeiro? O verbo. Então, eu venho aqui, ó, foram. Foram é o verbo. Eu encontrei o verbo, eu faço a pergunta, ó, antes do verbo, eu faço a pergunta para encontrar o sujeito. Ó, o que foram revisados? Ó, o que foram? Ó, pergunta, vendo? O que foram revisados? Aí eu encontro o sujeito. Eu encontrando o sujeito, não é isso? Eu faço a pergunta antes do verbo, encontro o sujeito. Depois eu tenho o quê? Eu vou encontrar o complemento. Então, aqui, o que foram revisados? Vem a resposta, olha. Os projetos. Os projetos. Os projetos é o sujeito. E eu só tenho uma palavra importante aqui, ó. Eu tenho o núcleo do sujeito, que é projetos. Então, aqui é o núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito. O sujeito é os projetos. Agora, núcleo do sujeito, projetos. E eu tenho que saber na hora da pergunta que a banca coloca. Ela está perguntando o sujeito ou o núcleo do sujeito. Eu preciso prestar atenção nesse detalhe. O que eu tenho aqui? O verbo. Isso aqui é um verbo de ligação. Verbo de ligação. Tá vendo? O que foram o quê? Ó, foram revisados o quê? Ó, os projetos. Eu tenho um verbo de ligação aqui, tá bom? Então, vamos ver agora. O pai e o filho, e aqui está falando como sujeito, é um sujeito simples, tá? É um sujeito simples, porque eu só tenho um núcleo, é o que nós estamos vendo agora. O pai e o filho viajaram. Ó, quem viajou? Onde vou encontrar aqui, ó, o verbo? Viajaram. Aqui eu tenho verbo viajar na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. Mas eu tenho aqui, olha, o referencial, a quem está se referindo. Olha, quem é que viajou? Quem viajou? O pai e o filho. O pai e o filho, que é o sujeito. Eu sei quem é. Só que aqui eu tenho, olha, o núcleo do sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? Filho, pai. Núcleo do sujeito. O sujeito é o pai e o filho. Núcleo do sujeito, pai, filho. Viajar, o verbo da terceira pessoa do plural. Agora aqui, tá vendo? Eu tenho aqui, olha, estavam eufóricos. Aqui, nesse caso, ele não está dizendo, não tem aqui, é só uma frase só assim, ó, estavam eufóricos. Eu saberia quem? Não. Estavam, são eles. São eles. Estavam eufóricos. Aqui, eu tenho como saber quem que estava eufórico. São eles. Ó, pai e filho. Tem um referencial. Pai e filho. Porque se eu tenho só que estavam eufóricos, isso aqui seria um tipo de sujeito, tá? Não teria uma referência, mas no caso aqui está referindo pai e filho. Terceira pessoa, seria um sujeito indeterminado. Nesse caso, não, passei um sujeito que? Aqui eu tenho um sujeito, né? Sujeito, ó, composto. Tem mais de um núcleo. Então, eu tenho um sujeito composto. E eu sei aqui, ó, estavam eufóricos, eu sei que é pai e filho. São eles, né? Agora, nesse caso aqui, ó, estudei. Estudei é o verbo e eu tenho estudei aqui. Dá para saber o sujeito? Sim. Dá para saber o sujeito através da desinência verbal.
Através da desinência verbal, eu sei qual é o sujeito. Estudei é eu. Eu estudei. Então aí eu tenho que um sujeito oculto. É chamado de sujeito oculto, porque eu sei através da desinência verbal, que é eu. Olha, eu coloco eu. Eu estudei. Então, aí no caso, eu tenho um sujeito oculto. Quando eu falo sujeito oculto, sujeito elíptico, sujeito desinencial, essa banca, ela gosta muito desse sujeito, ela coloca sujeito desinencial. Quando ela coloca o sujeito desinencial, ela coloca aqui, ó. Posso colocar aqui, ó, sujeito que eu é o sujeito, que eu sei através da desinência verbal, eu falo que o sujeito é oculto. Eu falo que tem aqui um sujeito desinencial. O sujeito desinencial. Elíptico. Elíptico. Então, é o que? Eu vejo através da desinência verbal. Ó, cantamos, por exemplo, cantamos. Cantamos bastante. Cantamos bastante. Quem cantou bastante? Ó, através da desinência verbal. Aqui se refere a quem? A nós. Se refere a nós. Se eu coloco aqui, ó, quebraram a vidraça. Quebraram a vidraça. Ó, quebraram a vidraça. Eu não sei quem é. Aqui não tem um referencial antes aqui para eu saber, igual aqui no caso, ó. Então, esse aqui, o verbo tá o quê? Na terceira, ó, pessoa do plural. E não tem um referencial. Eu não sei quem é. Quebraram a vidraça. Eu não sei quem é. Nesse caso aqui, ó, terceira pessoa do plural, não tem um referencial. Eu falo que isso aqui eu tenho um sujeito. Um sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Criticaram o projeto. Olha aqui. Criticaram o projeto. Você sabe quem criticou? Eles quem? Quem criticou eles? Eles quem? Você não sabe quem é. Criticaram. Eu não sei quem. Talvez até eu saiba, mas eu não quero falar. Então, esse aqui eu tenho o quê? Sujeito indeterminado. Ó. Sujeito indeterminado. Terceira pessoa, ó, do plural. Não tenho referencial aqui, um referente. Eu tenho que sujeito indeterminado. Eu posso ter também o sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa, tá vendo? Terceira pessoa do plural. E posso também ter sujeito determinado com verbo na terceira pessoa do singular. Vamos dizer que eu falo aqui, ó. Fala-se. Fala-se de roupas, de estudo, de roupa, de roupas. Vou apagar aqui. Ou fala-se, ó, fala-se de vocês. Eu não sei, fala-se, eu não sei quem, ó. Verbo na terceira pessoa do singular, né? Acompanhado de ser. Eu tenho aqui o quê? Sujeito indeterminado, ó.
Não sei quem é. Sujeito indeterminado. Eu não sei quem é. Então, vamos agora à questão. Vamos ver aqui a questão agora. A terceira questão. Opa, passou. Vamos ver a terceira questão que está dizendo aqui. Olha, na ciência, na medicina, no direito, pessoas geram novas estratégias legais ou comerciais. Vamos ver aqui, gente, o seguinte. Vou pegar aqui novamente. Nós vamos ver como nós estamos. Olha que interessante quando eu pego essa questão aqui. Essa questão está dizendo, olha, na ciência, na medicina e no direito, pessoas geram novas estratégias legais ou comerciais. Quem é que gera? Primeira coisa, eu quero encontrar o sujeito, eu não vou encontrar o verbo. Ó, o verbo que geram. A pergunta, primeiro eu encontrei verbo. Eu encontrando o verbo, eu vou encontrar o sujeito. Vou fazer a pergunta ao sujeito, não é isso? Para encontrar o sujeito ao verbo. Quem é que gera novas estratégias? A resposta vem aqui, ó, pessoas. Quem é que gera novas estratégias? Pessoas. Então, pessoas é o sujeito. E só tem um núcleo, uma palavrinha importante. Se eu tenho uma só palavra importante, eu tenho sujeito simples. Agora, se eu encontrei o sujeito, eu tenho o verbo, eu posso encontrar o quê? O complemento. Deixa eu fazer aqui outra coisa importante. Vamos ver aqui como vai ficar isto. Continuando. Então, vamos ver aqui agora. O sujeito da oração é. Então, temos aqui, olha, ciência, medicina e direito. Eu já encontrei o sujeito aqui. Aí fala assim, por que eu não posso aqui colocar ciência, medicina e direito como sendo sujeito? Porque eu tenho isso aqui, ó. Ó, o sujeito, ele não tem preposição. Ah, mas o na é preposição? O na é em mais a. Em mais a vai dar na. Em é preposição, o a é artigo. Olha aqui, ó, na medicina também. Aqui tem a mesma coisa, em mais a. E o direito. E no direito, no. Aqui, ó. Em mais o, no. Em mais o é igual a no. Eu tenho aqui. O sujeito nunca ele é preposicionado. Então aqui não posso, não tem como. Já descarta. Aqui, ó, letra, opção B. Na ciência não tem sujeito, nunca é preposicionado. Não tem. Sujeito não tem preposição. Nunca tem preposição. Acho que vou até colocar aqui essa observação. Sujeito nunca tem preposição. Sujeito nunca tem preposição, tá? Aqui, sujeito composto. Não, que eu já tenho aqui, ó, pessoas. Um só. Não é um sujeito composto, descarto aqui também. É um sujeito simples? Sim, sujeito simples. Ó, só tem um núcleo. Geram o quê? Olha, geram o quê? Novas estratégias legais ou comerciais. É um complemento aqui, ó, do verbo. Geram o quê? Ó, e esse aqui é um verbo o quê? Ó, geram o quê? Um verbo transitivo direto. Então, é o que tem aqui, ó,
sujeito simples. Novas estratégias legais comerciais é o que? É o complemento do verbo. É um objeto direto do verbo transitivo direto. Então, o sujeito aqui, nós estamos perguntando que o sujeito da oração é simples. Sujeito simples. Então, vamos continuar aqui. Bom, nós temos aqui agora, antes de iniciarmos a questão, a quarta questão, vamos relembrar algumas coisas aqui que nós precisamos para fazermos a próxima questão. Então, vamos ver aqui, ó. O homem chegou em casa. Quem é que chegou em casa? O homem. O homem aqui eu tenho o quê, ó? O sujeito. Eu pergunto quem e o que, não é isso para encontrar? Olha, para encontrar o sujeito, eu pergunto quem, ou eu pergunto o que, para encontrar o sujeito, antes do verbo. Quem é que, ó, quem chegou em casa? O homem. Sujeito, núcleo do sujeito, sujeito simples, sujeito simples. Chegou, olha, o homem chegou. Precisava falar mais alguma coisa? Não. Isso aqui eu tenho o quê? Um verbo intransitivo. Isso aqui é um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Em casa, olha, é lugar. Isso aqui é lugar. Se é lugar, eu tenho o quê? Um advérbio de lugar. Isso aqui é o lugar. Ó. E aqui o verbo intransitivo e aqui o sujeito. Vamos ver aqui. O comerciante trouxe vários utensílios. Primeiro localizei o verbo. Olha aqui, gente. Trouxe. Quem é que trouxe vários utensílios? O comerciante. O comerciante é o sujeito. Núcleo do sujeito. Comerciante. Ó, tá vendo? É um sujeito simples. Trouxe, ó, é um verbo. Trouxe o quê? Ó, quem traz algo. Trouxe o quê? Vários utensílios. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Se eu tenho verbo transitivo direto, eu vou ter o que aqui? Eu trouxe o quê? Vários utensílios. Eu vou ter o objeto direto. Se eu tenho verbo transitivo direto, eu vou ter o objeto direto. O médico confia em sua equipe. Primeira coisa, eu localizo o quê? O verbo. Localizei o verbo. Então, eu pego o quê? O médico confia em sua equipe. Sentido de confiar, não é isso? Confia em algo, confia em alguém. Então, eu tenho aqui, ó, confia em algo, confia em alguém, confia em quê? Ó, confia em quê? Em, olha, confia em quê? Em sua equipe. O que que eu tenho aqui nesse aqui do confiar? Eu tenho em aqui, ó. O em é o quê? O em é preposição. Se o verbo tem auxílio da preposição, o verbo é o quê? É um verbo transitivo indireto. Ele é um verbo transitivo indireto, porque ele precisou do auxílio da preposição. Está vendo? Verbo transitivo indireto. E qual é o objeto indireto? Em sua equipe. É em sua equipe. Agora eu tenho o médico entregou a receita aos pacientes. Então, vamos voltar aqui novamente, que eu quero mostrar a vocês como nós temos isto aqui. Então, vamos prestar atenção. Aqui nesse caso, tá vendo? O verbo transitivo, olha, o verbo transitivo indireto, ele pediu o que aqui, gente? O auxílio, né, da preposição. Tem um verbo transitivo indireto, que pede um complemento, o quê?
objeto indireto. Então, ele tem o complemento aqui, objeto indireto. E esse aqui, o médico entregou a receita aos pacientes. Entregou é o verbo, eu localizei o verbo. Quero encontrar o sujeito? Faça a pergunta antes. Entregou, quem é que, ó? Quem é que entregou a receita aos pacientes? O médico. Esse aqui é o sujeito. Quem entrega, entrega alguma coisa. Entregou algo. Olha, entregou algo. Olha, interessante aqui, aos pacientes, entregou algo a alguém. Entregou o quê? Eu faço a pergunta aqui, ó. Entregou o quê? Entregou o quê? A receita. Está vendo? Esse verbo, ele pede dois complementos. Ó. Entregou algo. Entregou o quê? A resposta é o quê? Se é um verbo, então esse verbo aqui é o quê? É um verbo transitivo, olha, direto e indireto. Eu tenho o verbo transitivo direto e indireto aqui. Entregou o quê? Eu tenho a resposta. A receita. A receita é o objeto direto. Esse aqui é o objeto direto. Entregou a quem? Tá vendo? Entregou a quem? Aos pacientes. Então, esse aos pacientes, esse aqui é o quê? É o objeto indireto. Então, esse verbo é verbo transitivo direto e indireto. Objeto direto, a receita. Objeto indireto, aos pacientes. Legal? Então, vamos ver aqui, agora a próxima. Qualquer coisa, depois você coloca lá, vai lá, entra no grupo, coloca aí no YouTube a sua dor, aquilo que você não está conseguindo, que nós vamos atender a você, tá bom? Vamos continuar, que nós temos bastante questões hoje aqui para vocês. Isso aqui foi assim, para você treinar mesmo. Então vamos lá. E é fazendo que se aprende, não tem como. Vamos aqui novamente. O que está pedindo aqui, olha? Então vamos ver o trecho acima. Identifique, olha, o comando aqui que ele está falando, ó. Identificar, né? Ó, identifique a alternativa em que o verbo, ó, no contexto empregado, apresenta uma transitividade. Olha, transitividade diferente da do trecho apresentado. Então, eu vou encontrar o que? O verbo. Eu tenho que sempre localizar o verbo. Eu preciso saber, gente, localizar o verbo. Olha, aspirávamos, visava, precisou, consiste. Eu tenho que saber o que? Localizar o verbo. Porque localizando o verbo, vai se tornar mais fácil eu encontrar o sujeito, vai ser fácil eu encontrar os complementos verbais. Então, é por isso que é necessário eu saber encontrar o verbo. E quando eu encontro o verbo, nós estamos falando da parte, né, da morfologia, o verbo, eu tenho que saber encontrar. Então, vamos aqui. E assistiu, que eu tenho aqui também o verbo assistir. Então, vamos ver o que está, onde que eu vou conseguir fazer esta questão com vocês agora. Espero que vocês tenham feito e tenham até agora acertado essas questões, porque são questões, assim, essenciais para a prova, não só da IDCAP, mas também da IBAD, né, da FCC, e vocês, assim, vão fazendo e vão conseguindo. E pegue, né, compre nosso e-book, porque você vai ter bastante atividade para fazer. Então, vamos ver primeiro aqui. Na carroceria, aspirávamos o pó levantado pelo caminho.
aspirávamos algo. Quem aspira, aspira algo. Olha, quem aspira, aspira algo. Aspira, ó, o quê? Ó, o quê? Quem aspira, aspira algo. Aspira o quê? O pó levantado pelo caminho. Tá vendo que eu não tenho auxílio da preposição na pergunta aqui do verbo? Aspira o quê? Então, esse verbo aqui é um verbo transitivo direto. Se eu tenho verbo transitivo direto, ó, o pó levantado pelo caminho aqui vai ser o quê? Vai ser o objeto direto. Então, aqui eu tenho objeto direto. Depois vamos ver aqui. Então, aqui vamos. O atirador visava um mesmo ponto. Ele visava. Então, é o quê? Ó, visava o quê? A mesma pergunta, ó, visava, vou colocar aqui, o quê? Visava o quê? O mesmo ponto. Não tem auxílio aqui de preposição. Ó, visava o quê? O complemento não tem auxílio de preposição. Se não tem auxílio da preposição, eu tenho que sair que esse verbo aqui, ó, ele é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, eu tenho o quê? Eu tenho o objeto direto. Vamos olhar o verbo. Aqui novamente. O piloto precisou a hora e o local da chegada, né? É aquela coisa, ele precisou. Então, nós temos aqui, pode ser preciso, né? No coisa que, como ele colocou aqui, que pode ser preciso. Pode ser preciso. Precisou o quê? Tá vendo? O piloto precisou a hora e o local do pouso. Se sente que ele pode ser preciso. Precisou algo. No sentido de precisar. Esse aqui é no sentido de precisar algo. Precisou o quê? Então, eu tenho aqui, olha, eu não tenho também auxílio de preposição. Precisou o quê? A hora e o local do pouso. Eu não tenho preposição. Esse aqui também é um verbo transitivo direto. Com o quê? Com objeto direto. Objeto direto. A sua tarefa consiste, olha o verbo consistir. Consiste, a sua tarefa consiste em quem consiste? Consiste em quê? Em alguma coisa. Consiste em quê? Consiste em alguma coisa. Esse aqui, olha só. Quem consiste, consiste em alguma coisa. Então, se é em quê? Olha aqui, tá aqui, ó. No levantamento. O no é em mais o. Em mais o é igual a no. E aqui eu tenho o quê? Preposição em. Se eu tenho a preposição, esse verbo aqui, ele é um verbo transitivo indireto. Porque ele tem a preposição, ele pede preposição. Consiste em alguma coisa. Em que? No levantamento do material. Esse aqui já saiu, tá vendo? O veterinário assistiu o gato. Tá vendo? O veterinário assistiu algo. Assistiu algo. Assistiu o quê? Tá vendo? Assistiu quem? Né? Então, nós temos assistiu quem? O gato. Assistiu quem? O gato. Olha, assistiu quem?
o gato. Com dedicação. Eu tenho que ter o cuidado quando eu tenho essa palavra aqui, ó. Tá? Assistiu quem? O gato. Tá vendo? Esse aqui também é um verbo transitivo que eu tenho aqui. Porque aqui eu tenho, olha, assistiu quem? O gato. Esse com dedicação, ele vai dar a ideia de, como eu coloco assim, dedicação, dedicadamente. Com dedicação, eu posso dizer o que? Olha, dedicadamente. Aí quando chega aqui no final, você vê que tem um mente. Se tem um mente, olha, eu parto e penso que é o quê? Advérbio. Então aqui, olha, quem termina em mente é geralmente nós temos advérbio com dedicação. Olha, o modo, né? Com dedicação passa a ser, então nós temos aí essa colocação. Nós temos aí quem? O gato, é o objeto direto que nós temos aí. Então vamos ver aqui, que está na próxima questão, o que nós temos. A quarta, vamos para a quinta questão. Opa, nós temos aqui, comemorou-se a vitória. Então vamos ver esse comemorou-se a vitória. Vamos ver ele. Deixa eu passar aqui mais uma vez. Vamos ver esse comemorou-se a vitória. Gente, uma questão como essa vocês precisam treinar e fazer bastante. Até vocês aprenderem e entenderem. O que eu tenho aqui, olha? Comemorou-se a vitória. Só que aqui o verbo comemorar. Comemorou-se o quê? Ó, a vitória. Só que eu tenho aqui? Ó, eu tenho C. Comemorou-se o quê? A vitória. O verbo, esse verbo é o quê? É um verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto, ele tem o quê? O objeto direto. Verbo transitivo direto, ele tem o objeto direto. Só que eu tenho C aqui, olha. Quando eu tenho C, eu tenho isso aqui, ó, gente. Isso aqui passa a ser PA. O que é PA, Heloísa? Partícula apassivadora. É uma partícula uma partícula passivadora. E aqui passa a ser PA. Para isso, para ser PA, partícula passivadora, eu tenho que ter verbo transitivo direto, que eu tenho o objeto direto. Sendo o objeto direto, ele vai passar a ser o quê? O sujeito da oração. Eu vou fazer o quê aqui? Olha, é como eu faço. Essa aqui, ó. A vitória, ele passa a ser o quê? Como eu tenho PA, ele vai passar a ser a partícula passivadora. Então, o objeto direto passa a ser sujeito. Então, a vitória, olha, foi comemorada. Então, eu tenho aqui o quê? A vitória aqui já passou a ser o quê? Passou a ser sujeito. Para passar a ser sujeito, eu tenho que ter verbo transitivo direto, o objeto direto. O objeto direto passa a ser, passa a ser sujeito e o C passa a ser PA, que é a partícula apassivadora. E aí, gente? Deu para entender? Vamos ver aqui. Isso aqui, vamos ver mais alguma coisa que eu possa falar, acrescentar. O que eu poderia ver?
Aí tem mais, é isso aqui, a vitória, né? Ela foi comemorada, ela passa a ser o sujeito. Muito bom. A vitória, vou colocar aqui, né? A vitória foi comemorada. Eita. Comemorada. Tá vendo? Ela passa a ser sujeito. Então vamos ver agora. Vamos continuar aqui. Vamos ver mais aqui essa questão, então, agora. Então nós temos o termo destacado tem função de. O termo destacado. Tenho que procurar na função. O termo destacado aqui eu tenho estudos. Então, destacam-se os estudos. Eu não preciso nem ler o restante. Aqui tem, ó. Destacam-se os estudos. Quem destaca, destaca alguma coisa. Destaca o quê? Olha, destacam-se o quê? Tá vendo? Destaca-se o quê? Os estudos. Os estudos. Quem destaca, destaca-se alguma coisa. Destaca-se o quê? Os estudos. Então, aqui, só que eu tenho ser, tá vendo? No meu caso lá, isso aqui, olha, o verbo destacar, destaca-se o quê? Ele passa a ser o quê? O objeto, ele passa a ser o verbo, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto pede o quê? Objeto direto. Só que tem o ser. Eu tenho a partícula aqui. O ser, ele passa a ser o quê? PA. Partícula passivadora. Se ele passou a ser partícula passivadora aqui, olha, os estudos, o objeto direto, ele passa a ser o quê? Sujeito da oração. Ele passa a ser o sujeito da oração aqui. Ele passa a ser o sujeito. Só que, ó, tudo aqui é o sujeito, os estudos. Só que aqui a palavra que está destacada é o núcleo do sujeito. Só estudos. Só estudo que está destacado. Então, está destacado aqui o que? O núcleo. Núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito. Então, vamos ver agora aqui. O termo destacado tem função de, ó, objeto indireto? Não. Objeto indireto precisa de quê? Eu preciso de preposição aqui. E não tem. O verbo ali é um verbo transitivo direto. Complemento nominal, né? Complemento de nome. Precisa de preposição, né? Complemento de nome. Isso aqui também. Então, não tem. Núcleo do sujeito. Sim, pode ver. É o núcleo do sujeito. Então, eu tenho aqui a resposta correta. Núcleo do sujeito. Isso aqui, gente, a banca, ela faz. Se você não prestar atenção, você pode marcar outra coisa sem ser a resposta correta. Vamos continuar. Vamos à próxima questão. Aqui está falando morfologicamente, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, ficou feio. Assim, vamos colocar essa questão para ficar junto com essa outra, ficar melhor, para corrigirmos isto. Aí vamos ver aqui, acho que fica melhor, isto. O que essa questão está pedindo aqui, não? Então, ela está pedindo que o termo destacado exerce função morfológica de. Então, nós temos aqui adjetivo, advérbio, preposição, conjunção.
É adjunto adverbial. Gente, isso aqui, quando ele fala função morfológica, ele está falando o quê? Classe gramatical, tá? Ele está falando sobre, fica aqui quieto, classe de palavras, ó. Classe gramatical, uma classe gramatical, tá? Que entra aí o substantivo, adjetivo, numeral, o verbo, pronome, adjetivo, tá vendo? Advérbio, preposição, conjunção. Quando fala função, aí que é adjunto adverbial. Aqui ele está falando sobre a função mais morfológica, não função sintática. Então, esse aqui eu já tiro fora. Adjunto adverbial é só se eu tiver o quê? Se eu tiver a função sintática. Não função morfológica. Isso aqui é função sintática. Acho que eu até vou escrever aqui para você saber. Isso aqui, ó, é função bacana, né, gente? Sintática. Pronto. Isso aqui é função sintática. Estou pedindo função morfológica. Então, vamos ver aqui. A palavra, olha, destacada é normalmente. É aquilo que eu falei lá atrás, não foi? Só que feitos normalmente, olha, eu tenho mente aqui, ó. Mente, quando a palavra aqui ainda normal, ó, normalmente. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho um advérbio aqui, no terminado em mente, advérbio. Tá vendo? Termina em mente, eu tenho a classe gramatical chamada advérbio. Então aqui, ó, eu posso vir com segurança, sem marcar, que nós temos aí um advérbio, função morfológica, classe gramatical, classe de palavra. Vamos ver agora a próxima. Essa daqui estava bem simples, né, gente? Vamos respeitar. Temos bastante questões, algumas difíceis que a banca coloca, mas nós temos algumas questões bem simples também que você não pode perder a oportunidade, porque, né, você vai estar conseguindo nessas oportunidades a sua aprovação. E não esquece não, vai lá e compartilhe esse estudo, compartilhe, porque outros também precisam. E me segue no canal, porque você vai estar me ajudando. Eu agradeço, tá bom? Mas vamos à próxima questão. Nós temos a questão, a 7ª questão. E vamos ver aqui. Está pedindo muito de nós. Só. Então aqui tem aqui o só. Vimos isso em filmes ou quadrinhos, quando personagens são engolidos enquanto tentam desesperadamente evitar o destino. Então, nós temos aqui, ó, só, vimos, essa aqui, o vocábulo destacado morfologicamente, o só, vimos, é o verbo. Esse verbo, nós temos aqui, que quer dizer, só vimos. Esse só vimos, ele não é de, vou colocar aqui, ele não é de sozinho, ele não é de dizer sozinho. Não é. Não é de sozinho. Vou colocar aqui. Ele não é de sozinho. Nós temos um verbo aqui. Ele é assim, apenas, ele simplesmente significa, ó, ele significa apenas. Só vimos, apenas, somente. Olha, somente. Somente vimos, apenas vimos. E o verbo aqui, olha, o verbo aqui, ele foi o quê? Modificou. Vimos. Esse verbo, ele modificou, só
vimos. Então, nós temos aqui, ó, modificação, só vimos. O que modifica o verbo? O que nós temos? Qual dá modificação com o verbo? Olha, muitos de nós só vimos. Não significa sozinho. Vimos apenas. Então, nós temos aqui o verbo, a modificação foi modificada pelo verbo. O verbo, ele modifica, né, o próprio verbo, o advérbio. Olha, então nós temos que o advérbio modifica o verbo. Ó, o advérbio modifica o verbo. É isso aí. Modifica o próprio advérbio e modifica o adjetivo, o advérbio. Mas aqui nós temos o verbo. Então, nós temos aqui, olha, o vocábulo destacados morfologicamente. Morfologicamente, eu falei o que? Nós falamos sobre classe. Classe gramatical. Classe gramatical. Vou apagar isso aqui, ficou feio isso aqui. Classe gramatical. Gramatical. Então, nós temos comporta-se como um advérbio, porque modificou o verbo. Então, comporta-se como um advérbio. Expressa a ideia de estarmos sozinhos? Não. Adquire a função de adjunto adnominal? Não. O adjunto adnominal, olha, fica junto do nome. Adjunto adnominal é junto do nome. Nós estamos aqui o verbo, está junto do verbo, não do nome. Apresenta-se como adjunto adverbial de modo não. Então, nós temos aqui, olha, o advérbio, morfologicamente, advérbio. Não adjunto, adjunto adnominal, adjunto adverbial. Gente, isso aqui é quando pede a função sintática. Aqui não está pedindo função sintática, está pedindo morfologia, classe gramatical. Vamos à próxima? Olha essa questão. Deixa eu ver aqui, não sei se eu tenho mais ela aqui, tem. Não, esta nós temos a oitava mesmo aqui. Então, vamos ver aqui esta questão, gente. A questão número 8, o que ela tem para nós aqui? Então, eu tenho, eu ver que está pedindo, em relação à classe de palavra. Ó, classe de palavras. Eu tenho que olhar o comando, a classe de palavra. O vocábulo destacado na frase representa um A. Então, nós temos aqui, né? Ó, o que? O vocábulo representa, confirma que o esfriamento nasal é um... Então, o que eu tenho aqui, olha, eu tenho que ler o corpo reagiu, o quê? Olha, da oração anterior, esse aqui é um que. Retomou, o que eu sei que muitas vezes ele retoma a oração anterior, quando eu tenho lá o que como pronome relativo, como eu tenho o que, né? Isso sempre referindo o termo anterior. Mas nós temos a oração aqui, que esse que, ele retoma a oração anterior inteira, o que retoma a ideia anterior, esse que. O fato de o corpo ter, ó, o corpo, substantivo, né? Corpo, o corpo reagiu. O corpo ter reagido. Se esse o texto retomei o termo anterior, que é o corpo, esse que, ele é o quê? Ele é um pronome relativo, que retoma o termo anterior. É o pronome relativo, que é o quê? Então, nós temos a ideia de quê? Que ele introduziu uma oração. Retoma a ideia anterior.
ele introduz uma oração. Olha, uma oração que explicativa. Ele introduz uma oração explicativa. Eu tenho o que aqui? Então, a opção. Vamos às opções. Pronome relativo, pois retoma a ideia anterior. Sim, pronome relativo ele faz isso. O fato de o corpo ter reagido ligando à oração seguinte. Pronto. Aqui eu já tenho a resposta, que é a alternativa A. Conjunção integrante. Não. Conjunção integrante eu teria que ter a oração na substantiva, subordinada. Substantiva. Pronome relativo, não. Oração subordinada, não. Essa daqui. Conectivo de dependência, nós temos aqui a resposta correta, que é esta aqui. Introduz o termo anterior. Pronome relativo. Gente, vamos a esta aqui. Nós temos aqui a oração. Nós vamos ver se é uma oração coordenada, né? A sindética, a oração coordenada. A sindética é aquela que não tem conjunção. A oração adjetiva restritiva é do pronome relativo que vai exercer a função aqui de oração, né? Adjetiva. Coordenada sindética tem a conjunção. Oração principal, ela não é subordinada, ela é a principal. Dentro que nós vamos ver dentro da oração, tanto subordinada substantiva, objetiva direta. Mas vamos ver o que esta aqui está pedindo, né? Vamos ver, descobrimos que, opa, aqui tem, olha, descobrimos, aqui eu tenho o verbo, descobrimos que um grupo de diversas proteínas, então quem descobre, descobre alguma coisa. Então nós temos aqui, ó, descobrimos, que está completando o sentido do verbo, né? Que um grupo de diversas proteínas liberadas pelas células ubis funciona como biomarcadores da senescência e prevê resultados relacionados à saúde em adultos mais velhos. A expressão destacada trata-se de uma oração. Então eu tenho aqui oração coordenada sindética. Nós vimos aí quem descobre, olha, quem descobre faz o quê? Descobre algo. Quem descobre, descobre algo. Então vamos ver que algo é esse que descobriu. Quem descobre, descobre algo. Então nós vamos ver aqui que o que ele está nessa relação que nós aqui queremos. A oração, ó, descobre o que? Descobre algo, descobre o que? Ó, que um grupo de, ó, isso aqui eu tenho. Descobre o que? Passa a ser o que aqui, gente? Objeto direto. Porque descobre algo, descobre o que. Tá vendo? Funciona, a oração aqui ela vai funcionar, olha, como um objeto direto. Funciona como objeto direto de quê? Do verbo. Como objeto direto do verbo, né? Que pega tudo isso aqui, essa parte do verbo. Ora seja, nós vemos aqui que ora seja uma oração que seja uma oração que exerce função de que? Se eu tenho objeto direto, eu vou ter a oração que? Oração substantiva. Se eu tenho um objeto direto, eu vou ter a oração substantiva, porque ela exerce a função de substantivo dentro da oração. Dentro da oração. Porque eu tenho que descobre algo, objeto direto, eu tenho
Aqui a oração o quê? Substantiva. E é o que ele está perguntando aqui, ó. Destacado, trata-se de uma oração coordenada. Aditiva restritiva, coordenativa sem der, oração principal. Não, uma oração subordinada, substantiva, a qual eu falo que tem oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. No caso aqui, só temos aqui subordinada, substantiva, onde aqui que eu tenho descobre algo que é o objeto direto que está aqui na oração. Mas vamos à última questão. Eu sei que ficou um pouco demorado, mas para estudar e falar sobre 10 questões, nós vamos explicar, senão passa muito por cima. Inclusive, uma coisa que eu gostaria até também de ter falado um pouco mais depois, se der, eu vou voltar, é sobre o verbo transitivo direto, né, e indireto lá atrás que nós vimos. Eu poderia até colocar aqui, porque vai ajudar a vocês. Deixa eu colocar aqui. Nesse daqui, eu acho que eu vou colocar aqui embaixo, para vocês terem isso também. Onde que eu coloquei lá que o verbo transitivo, né? Que o verbo transitivo é direto, objeto direto, onde que eu tenho que o objeto direto vira o sujeito da oração. Eu tenho também aqui, vou colocar aqui para vocês, que o verbo, se você tiver, olha, se você tiver verbo transitivo indireto, se você tiver o verbo de ligação, se você tiver verbo intransitivo, eu ia falar lá em cima e acabou passando. O verbo intransitivo, aqui, ó, você mais a partícula C, na hora que eu estava explicando lá em cima, eu poderia ter falado aqui, passou despercebido. Mais o C, você vai formar, ó, vai ser igual sempre dá uma palhinha a mais, isso é importante. Então, por exemplo, se você fala aqui, eu dei o exemplo lá em cima, né? Confia-se, ó. Confia-se em Deus. É nessa hora que eu iria explicar, ó. Confia-se em Deus. Confia-se em Deus. Ó. Quem confia, confia em. Tá vendo? Olha, quem confia, confia em. Ó. Tem preposição. Então você tem o que? Um verbo transitivo, ó, indireto. E ele tem o quê? O C. Ele tem o C, a partícula C. Ó, ele tem a partícula C. Se ele tem a partícula C, ele vai ser aqui, olha, eu tenho, precisa da preposição e tem a partícula C. Essa partícula C, ela vai ser, ó, pronome PI. PI quer dizer pronome de índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Confia-se em quem? Em Deus. Esse em Deus, ó, que é o objeto indireto. É o objeto indireto. Então, você tem aqui o índice de indeterminação do sujeito. Quando você tem verbo transitivo, ó, verbo transitivo indireto, verbo de ligação, verbo intransitivo mais C. Então, você vai ter PI, né? Tá bom? E confia-se em Deus, objeto direto. Agora, o que eu fui aquela hora nós fizemos lá? Olha o que eu fiz aquela hora. Olha diferente quando é PA.
Daqui é o PI. O PA foi como nós colocamos lá atrás na oração. Deixa eu pegar aquela oração, naquela hora que eu coloquei lá para vocês, que vocês fizeram. Deixe-me ver onde que ela está aqui. Onde tem o objeto direto dela. Mas ela está lá atrás, nós já vimos lá, que é a PA. Né? Vamos retornar aqui na nossa terminação aqui. Se ela tivesse aqui, é onde que é PA, enviou, enviou-se. Pode ser colocar essa daqui, eu vou pegar essa outra aqui. Vou ver aqui, ó. Enviou-se a correspondência. Olha o verbo aqui, ó. Enviou-se o quê? Enviou-se o quê? O quê? Olha a pergunta. Enviou-se o quê? Aí eu tenho aqui, ó, a resposta. A correspondência. Se eu tenho a correspondência, tá vendo? Isso aqui eu tenho o quê? Objeto direto. Porque o verbo aqui, ele é o verbo transitivo direto. Então, a correspondência, aqui esse ser, ele não é PI. Esse aqui, já que eu tenho verbo transitivo direto, ele passa a ser o quê? PA, que é a partícula passivadora. O objeto direto aqui, ele passa a ser o quê? Sujeito. Ó, sujeito. E outra coisa, aqui eu tenho, quando se eu coloco aqui, ó, se eu coloco aqui, ó, enviou, vou colocar mais um pouquinho, mas está um pouco apertado. Deixa eu pegar outra cor aqui, que envia alguma coisa a alguém. Eu posso colocar aqui, ó, enviou-se a correspondência ao empregado. Ó, olha a diferença. Aqui em cima, eu só tenho, eu cheguei aqui, só coloquei o verbo transitivo direto e o objeto direto transforma-se em sujeito. O objeto direto vai para sujeito e o ser para CPA. Nesse caso aqui, eu tenho que, olha, que eu coloquei, ó, enviou-se a correspondência ao empregado. Então, eu tenho aqui, olha, esse verbo é um verbo transitivo direto aqui. Mas no caso aqui, como eu coloquei, ó, esse ser, ele vai ser também, ó, quero aqui, esse ser, preto, esse ser, ó, ele vai ser PA, deixa eu ver aqui, ele vai ser PA, tá bom? Ele vai ser PA. A correspondência vai ser isso aqui, ó. Enviou o quê? A correspondência. O que eu tenho aqui? Objeto direto. A quem? Olha a pergunta agora. A quem? Ao empregado. Tá vendo que tem a preposição? Ao empregado, ó. Ao empregado vai ser o quê? O objeto indireto. E vai ser o objeto indireto. E aqui eu vou ter o quê? A PA. Então, quando eu tenho o verbo transitivo direto, e quando eu tenho o verbo transitivo, no caso aqui, ó, olha, o verbo aqui, deixa eu pegar aqui, o verbo aqui,
Ó, ele aqui é um verbo transitivo, direto e indireto. Todas as vezes que eu tiver verbo transitivo direto, verbo transitivo direto e indireto e tiver a partícula ser, tá vendo? Esse vai ser sempre PA. E quando eu tiver aqui, ó, verbo transitivo indireto, tiver verbo de ligação, verbo intransitivo mais C, eu vou ter o quê? PI. Gente, estuda e faça os exercícios, adquira o nosso e-book, porque tem muita atividade dessa aqui que a banca pede para vocês fazerem, tá bom? E vamos à questão aqui em cima. Vamos voltar aqui para ver a questão, a 10ª questão, do que ela está pedindo. Então, nós vamos agora, já chegando no finalzinho, que vocês quiserem, coloca aí alguma observação, comunique, nos chame que nós vamos estar tirando as dúvidas de vocês. Gente, então vamos ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Está pedindo. A questão aqui tá, opa. Leia, atenção, alternativa abaixo. Vamos ler, né? O comando. Assinala aquela que contém um par de palavras homônimas. Opa! É até assim, não é comum as bancas pedirem, né, palavras homônimas, parônimas. Não é comum. Mas vamos lá, porque pode pedir que nós temos aqui, né? O que quer dizer palavras parônima? Significa algo, olha, fica mais fácil aqui, né? Algo comum. É algo comum. Isso quer dizer o que, Heloísa? A grafia. A grafia. Isso quer dizer a grafia, a escrita ou o som. Ou o som serem o mesmo. A grafia ou o som serem os mesmos. Pronto. A grafia e som, os mesmos. Então, nós temos palavras homônimas, tá bom? Então, vamos ver aqui, pelo que diz. Eu tenho, a primeira, eu tenho aqui, o jogo. Vamos ver aqui, e jogo aqui, né? Só jogo. Então, vamos ver, olha o som, o fonema. Durante o jogo de tabuleiro, eu descobri que só jogo de forma intensa. A escrita, tá vendo? A grafia, é comum, o mesmo, jogo. Agora, o som é como você lê. Você tá vendo aqui o som mais fechado, o jogo, durante o jogo, durante o jogo de tabuleiro, eu descobri que só jogo de forma intensa. Eu quero o quê? Palavras homônimas. Então, eu já tenho ela aqui. Eu já tenho ela. Então, vamos ver aqui. Ao aprender, aprender, e eu tenho apreender. Olha, aprender e apreender. São palavras o quê? Parecidas. Então, vamos ver aqui. Palavras parecidas. Quando eu tenho palavras parecidas, tá vendo? Não é comum, são palavras parecidas, eu tenho palavras parônimas. Vamos ver outro jogo de palavras aqui, que é peão. E onde eu tenho outro? Peão. Olha a escrita. Tá vendo a diferença? Aqui, mesma escrita,
Ó, jogo, jogo. Tem algo comum, ou a grafia ou o som. Mas palavras parônimas são palavras o quê? Parecidas. Ó, e o significado será outro. Ó, peão é uma coisa relacionada aqui a outra, ó, e peão. Então eu tenho aqui palavras parecidas, tá vendo? Se eu tenho palavras parecidas, eu tenho palavras parônimas. Palavras parônimas. Vamos ver aqui. Opa, aqui ó. Recrear. E a próxima aqui é recriar. Tá vendo a diferença? Recrear e recriar. Então nós temos também aqui palavras parônimas, né? Opa. Então aqui eu tenho palavras parônimas. São palavras parecidas. Palavras parecidas. E aqui o coro, até você ler, o coro da igreja entoava cânticos enquanto o artesão trabalhava com couro. Ó, coro, o coro, ó, o coro da igreja. E daqui é couro, ó, tá vendo? Palavras parecidas. Então, isso é palavras parecidas, que são palavras parônimas. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, coloque lá, porque se você comenta, você nos ajuda também. E o canal entende que esse conteúdo é relevante. Há uma troca nesse conhecimento, na aprendizagem, no fazer. E nós queremos sim estar com vocês de mãos dadas, vocês alcançarem os objetivos de vocês e nós alcançarmos também o nosso objetivo. Assim, muito bom. É uma coisa que eu gosto muito. É uma coisa que a gente passa a amar. O ensinar e o aprender. Isso faz parte de nós. Como ser humano, nós precisamos disso. Então, assim, eu agradeço assim a vocês que estão participando, que têm estado aí, têm colocado sugestões, têm dado sugestões. Quando colocamos um quiz, vocês participam. Vão no meu Instagram também e me segue lá, me ajuda. É o que eu estou pedindo a vocês aí, tá? Muito obrigado pela colaboração de vocês.